Boa noite a todos. Daremos início à entrevista coletiva com o técnico Humberto Simão. Vamos às perguntas. Pergunta do jornalista Mário Casimiro, Correio da Atibaia. Humberto, como que você avalia essa estreia diante da Ferroviária e como que você avalia a temporada de 2026 para a categoria feminina? Boa noite. Foi uma grande estreia, um grande jogo. A gente sabia da dificuldade que a gente ia ter pela frente. A equipe da Ferroviária é uma equipe muito qualificada, com uma proposta de jogo muito difícil de marcar. E é extremamente importante iniciar o campeonato vencendo para respaldar o trabalho, para respaldar as ideias que a gente vem construindo. Então, e da forma que foi, né, sabendo o momento de defender, sabendo como atacar, foi muito bom para a gente reforçar que a gente está no caminho certo. Tivemos um bom desempenho, elas se comportaram exatamente como foi a proposta, de identificar os espaços que a gente teria para defender, não cair na atração dos nossos adversários e aproveitar os espaços para atacar também. Então, fizemos uma partida muito madura, as atletas estão de parabéns pela maturidade que tiveram e pela qualidade de jogo que colocaram, tanto com bola quanto sem bola. Luiz Henrique Domingues, da Bragança FM. Nas 11 iniciais, muitas das novas jogadoras, como Miriam, Lurdin e Letícia, por exemplo, estiveram em campo. E por isso, eu gostaria de saber como que você percebeu o entrosamento da equipe nessa primeira partida da temporada e o que pode ser potencializado para que o clube alcance mais vitórias na temporada. Eu venho falando que o nosso grupo ele é muito qualificado, né? E só foi possível iniciar com tantas atletas que acabaram de chegar, porque quem aqui estavam recebeu muito bem todo mundo, né? Então, a gente não tem um treinador, a gente tem uma comissão muito qualificada e atletas dentro do campo experientes e muito abertas a compartilhar tudo que a gente vem fazendo, né? Então, foi muito difícil de escolher as 11 iniciais, mas foi com muita tranquilidade que a gente foi com bastante atletas que chegaram, né? Eu friso também o início da Catarina, que ano passado ela tinha subido da base, ela entrou em vários momentos de dificuldade nossa e sempre correspondeu, e hoje, contra um adversário extremamente qualificado, ela entrou muito bem, foi um dos destaques da partida, muito sólida defensivamente. Então ela vem conquistando o espaço dela e assim como ela, todas as outras, a Jéssica entrou como volante, foi muito bem, a Estela entrou num momento muito difícil da partida. Então é isso, nós temos um elenco muito forte, a gente não tem só uma jogadora ou duas que vai resolver a partida. Flávio Trindade, BP News. Treinador, parabéns pela vitória na estreia. Vencer um adversário direto e tradicional como a Ferroviária por 2-0 logo na primeira rodada traz uma confiança enorme para o grupo. Como que o senhor avalia o equilíbrio entre a eficiência ofensiva demonstrada hoje e também a solidez defensiva que garantiu que o time não sofresse gols e o quanto esse desempenho dito padrão que você espera para o restante da competição? Depende, a gente molda o nosso jogo de acordo com o que o adversário vai nos apresentar. É claro que a gente com bola, a gente tenta se impor em cima da equipe adversária, mas sem bola a gente precisa respeitar e identificar as características dos nossos adversários, porque a gente enfrenta adversários muito competentes, né? Então a gente sabia que a Ferroviária ia ter a bola por grande parte do tempo, porque elas fazem esse jogo de atração, elas atacam com poucas atletas e atacam muito bem com poucas atletas. Então foi da nossa estratégia tirar os espaços de flutuação de dentro do bloco e proteger as costas, para a gente inibir. Claro que se a gente tinha o plano B, caso a gente saísse atrás do placar, para a gente incomodar um pouquinho mais elas por cima, não dar esse tempo e esse espaço para elas controlarem a partida. Então a gente tinha o plano A, a gente tinha o plano B, a gente tinha o plano C, mas o plano A deu muito certo, né? Mas não quer dizer que é essa proposta que a gente vai adotar contra todos os adversários. O que o adversário nos entrega é o que a gente vai abordar ofensivamente e defensivamente. Eu tenho uma equipe, um elenco qualificado para poder mudar opções, né, características de jogadoras
pautado na característica do nosso adversário. João Silvino, o Tic Tac Esportes. Boa noite, Humberto. Vimos um Red Bull Bragantino que lidou bem com a intensa pressão ofensiva da Ferroviária, especialmente no segundo tempo, e também resistiu na parte física. Pode-se dizer que as Bragantinas, além de serem eficientes para construir o 2-0, souberam sofrer com as adversidades impostas por um primeiro jogo da temporada, agravadas ainda pelo calor? Boa noite. Sim, fizemos uma partida muito madura, muito equilibrada. A gente soube como atacar, a gente soube ficar um pouco mais com a bola quando a gente já estava à frente do placar, quando a gente chegava no terço final. Sofremos muita falta porque a gente rompeu pressão que a Ferroviária tentava impor. É difícil a gente ficar com bola quando o adversário tem muita posse, porque a gente está espremido, a gente está amassado e a gente precisa progredir no campo em velocidade e às vezes a gente perde algumas conexões, mas ainda assim soubemos aproveitar os espaços e conseguimos fazer uma grande partida dentro da proposta que a gente teve. João Hudson, Vavel Brasil. Olá, Humberto. Meus parabéns pela primeira vitória no ano. O Red Bull Bragantino ditou as ações do jogo e sufocou a Ferroviária, que não conseguiu chegar com tanto perigo. Como essa vitória, desta tarde para a noite, pode ajudar a equipe para os 2 jogos tão difíceis contra o Flamengo e o Internacional? Com certeza. A gente sabe que o futebol é confiança, né? Então, quando a gente inicia o campeonato vencendo uma equipe do calibre, né, da robustez da Ferroviária, com um trabalho muito bem feito, uma equipe muito difícil de se marcar, isso dá confiança, né? Mas o que a gente precisa ter muito claro é que hoje foi uma história. A partir de amanhã já é outra, completamente diferente. A gente precisa fazer ainda mais contra o Flamengo, né? Nossa prioridade agora é o Flamengo. O Inter a gente ainda tem um tempo maior para pensar. Então, mas com certeza, iniciar vencendo é extremamente importante para nós. Diego Pérez, Rádio 102. Qual foi o maior desafio na preparação com as novas jogadoras e o que te agradou mais durante essa estreia? O mais difícil foi fazer essa primeira partida contra a Ferroviária, porque a gente ainda não tinha material para estudar esse adversário. A primeira partida ela é sempre mais no escuro, e contra a Ferroviária é um time de muita mobilidade, de muita atração, de muita troca de posição. Então isso foi um fator agravante. Quando a gente já tem vários jogos que a gente identifica padrões, a gente fica um pouquinho mais seguro e confortável, né? Então o mais difícil hoje foi pensar numa proposta de jogo onde a gente conseguisse não sofrer com as atrações da Ferroviária, não deixar as trocas de posições ferir o nosso encaixe de pressão no corredor lateral, né, numa linha 2, tendo em vista que era um jogo com calor e o primeiro jogo da temporada, então isso envolve também as atletas não estão 100% prontas, então foi uma série de fatores onde a gente eu cheguei à conclusão que a gente precisava montar um bloco defensivo onde a gente não se transformasse tanto e fosse se ajustando nos encaixes para a gente não sofrer. Então, se a gente tem um início de jogo onde a gente não sobe tanto, onde a gente não anda para frente para atacar a última linha delas, é porque a gente estava mais concentrado em identificar as movimentações dentro do bloco e tirar os espaços das nossas costas para a gente não sofrer, tendo em vista que a Ferroviária também estava com muitas atletas novas, né? E a gente sabe que o padrão de jogo ele não mudaria. Então, eu sabia que elas não iam abrir mão das atrações, porque isso é uma identidade muito clara do treinador. A gente sabia que elas não iriam abrir mão dos facões de busca na ruptura nas costas em velocidade, porque isso é uma identidade muito clara da Ferroviária. Então a gente buscou pegar essas prioridades e traçar um bloco defensivo bem sólido, e com bola eu queria até mais ter mais a bola, isso para a gente tirar um pouquinho mais, mas é difícil, a Ferroviária tem muito mérito também, mas encaixou nossas transições, nosso bloco ofensivo também funcionou legal.
Ora, para encerrar, Lívia, da boca no trombone. Quais foram os principais pontos positivos na atuação do Red Bull Bragantino hoje e quais os aspectos que a equipe ainda precisa evoluir? A gente precisa desenvolver um pouquinho mais de intensidade, né? A gente precisa identificar os momentos de giro de corredor, o momento que essa bola é entregue no pé ou no espaço, identificar o momento em que encaixamos o bloco e aí a gente faz uma pressão mais agressiva. Fizemos bem, mas a gente precisa fazer melhor. E o sentimento de unidade, de coletividade, uma correndo pela outra, a compactação do nosso bloco, a entrega, eu acho que foi o ponto alto da nossa equipe hoje para a gente sair daqui com a vitória. Porque a gente tem um elenco muito qualificado, então uma finalização de fora da área da Rafa com extrema qualidade, a gente trabalha para a Rafa estar naquele lugar, estar naquela posição de preferência livre, né? Um primeiro gol da Miriam invadindo o espaço da área, com um ataque forte das nossas centroavantes, atacando o espaço, da atacante caindo no corredor lateral para justamente esvaziar a área da nossa adversária. Então, funcionou muito bem as nossas ações ofensivas e o que precisa melhorar um pouquinho em alguns momentos, a gente ser um pouquinho mais agressivo. Agradecemos ao técnico Humberto Simão pela entrevista coletiva. Mais uma vez, parabéns pela vitória grande, gigantesca, por 2-0 diante da Ferroviária, e agradecemos também aos colegas jornalistas pelas perguntas. Obrigado. Eu que agradeço, um abraço.